Pessoal, o problema técnico seríssimo entre a cadeira e o celular, mas agora voltou, deu certo, tá? Magnel, por favor, já mandei o convite. Compareça ao palco, por favor. Pessoal, o problema técnico foi seríssimo entre a cadeira e o celular, mas deu certo já, tá? Magnel. Tô só esperando o Magnel entrar de novo, tá, gente? Magnel, homem de Deus, apareça. Cadê você? Tô tentando aqui só contato de novo com o Magnel, tá? Dornelles, me socorre, se puder ligar para ele. Magnel, nós voltamos. Gente, enquanto o Magnel volta, só para a gente, né, voltar aqui para... Pronto, voltou. Magnel, convite feito. Pronto, retornamos. Pronto? Sim, sim. Ok. Então, assim, a gente estava falando, Magnel, sobre essa questão das fontes. Você bem mencionou a Gilmara, você estava falando também sobre a questão do arquivo. E só para não deixar passar sem eu fazer só uma consideraçãozinha aqui, bem rapidinho. A Claro. Gilmara também, eu acho que ela foi a primeira pessoa que abraçou a escrita de todo mundo nessa cidade, né? Sim, Eu acho muito louvável o que ela fez, tal qual a Tecla, que acho que é a pessoa que mais que nunca deixou de escrever sobre o Vajota é a Tecla. Eu mal tenho contato com a Tecla, mas só em ver o que o Dornelles traz para a gente gente sabe que é a fonte que vem dela, eu acho que, em segundo lugar, vem a vontade da Gilmara em esclarecer muita coisa, como é que se diz, em trazer, em resgatar essa história de Vajota. Eu lembro que o pai dela deixou 7 caderninhos pequenos, de escola mesmo, que a gente estudava no fundamental. E quando eu precisei, ela foi muito generosa, no sentido de tanto ajudar, né, com todo o seu, como é que se diz, com toda aquela questão de que era um legado do pai, é um aham, patrimônio, querendo ou não, imaterial, né, da cidade, você poder ter, né, a Gilmara como essa pessoa que tinha vontade de escrever e de ver os outros escrevendo. Então, mesmo com muito cuidado com os cadernos do pai dela, ela sempre foi muito acessível para a gente. Eu acho que essas pessoas, elas contribuem muito e devem sim anualmente serem lembradas, principalmente num momento como esse nosso, tá bom? ótimo Então, registro. retorne, por favor, à questão que você estava falando sobre os acervos, né, essa dificuldade de ter pessoas que contribuem, outras não. Sim, eu não lembro se eu citei a Vládia também, que foi Citou, outra. citou a Vládia. Sim, então, além desses pesquisadores locais, como Dornelles conhece e outros pesquisadores que já se debruçaram, né, sobre os escritos da Lara de Castro, a professora Lara de Castro, que ensina na Universidade Federal de Amapá, ela escreveu sobre as frentes de serviço da década de 50 e, e abordou a obra do Açu de Araras, né, como uma das maiores daquele período, e serviu também de referencial é, bibliográfico, além, claro, de outros trabalhos técnicos, teóricos também, como o do próprio orientador Frederico de Castro Neves, que escreve Sim. sobre os movimentos, né, de massa, Uhum. as ações de massa desses trabalhadores de serviços de emergência. O professor Tairone também, que também compôs a minha banca juntamente com a Lara, Ele é do Ipu, é? eles, não, ele acho que é de Iguatu, Uhum. e ele é professor colaborador do programa de pós-graduação da UFC. Ele aborda mais a questão da proletarização que esses trabalhadores passavam
nessa vivência do serviço de emergência. Certo. Certo. A gente passou uma perguntinha batida, se você puder responder bem rapidinho, eu agradeço. Você pode... Havia muito conflito entre os trabalhadores e as ordens que eles recebiam? Eu acho que você deve ter encontrado muita coisa sobre isso no trabalho da Vlad e também no professor Rafael. Havia muito conflito entre operários e as ordens que vinham da Constituição da Saúde? Nas memórias relatadas, né, pelos oradores, eles têm um certo receio de estar comentando sobre essa parte mais áspera do seu relacionamento com o DENOPS. Então, existe uma dificuldade maior de encontrar esses conflitos de maneira explícita, né, nas falas dos entrevistados. Porém, com um certo cuidado na análise, a gente consegue perceber alguns pontas, né, pontas de atrito. Ali, por exemplo, uma entrevistada, uma senhora que colaborou comigo com a entrevista, a dona Cesária, ela comentou que teve muita dificuldade para conseguir a habitação para ocupar com o marido e os filhos em 52, em 53, ela acabou se abrigando embaixo de árvores e ela percebia que existia um certo privilégio de alguns sujeitos que ocupavam certos cargos para ocupar as casas de alvenaria ou barracos de madeira que iam sendo construídos. Olha então, só. Sim, aí ela relata que acabou meio que perdendo a paciência com alguns operários que estavam lá construindo e se impôs e conseguiu ficar com a vaga, né, daquela casa e ocupar aquele barraco. Entendi. E com a análise mais cuidadosa, eu percebi que em algumas outras falas dela, em outros momentos, ela comentava que socializava uma imagem de médium no acampamento, uma imagem de mulher muito empoderada, e essa imagem que ela construía e socializava juntamente com os outros operários, contribuiu para ela, e ela utilizou naquele momento, naquele conflito que ela teve para conseguir a habitação dela. Nossa. Além desse, eu poderia citar outros exemplos. Por exemplo, o senhor Antônio Gomes, que é conhecido lá no bairro da Pedreira como Valente, seu Valente, ele é outro ex-trabalhador que não se aposentou pelo DENOPS. Ele relata que, em alguns casos, os migrantes que não conseguiam alistamento, eles acabavam invadindo e saqueando os fornecimentos. E isso não aparece com muita facilidade nos jornais, não aparece de forma explícita na fala deles. Por exemplo, quando ele foi reportar esse acontecimento na nossa entrevista, ele falou que eram outras pessoas. Eu perguntava, você participou de algum desses? Não, eram outras pessoas. Aí ele falava, o pessoal, quando trabalhavam em estradas, lá mais afastadas, eles acabavam mitigando o serviço, o trabalho, realizando aquele trabalho com a lentidão maior, já que estavam sendo pagos muitas vezes por diária. Quando eram pagos por diária, eles acabavam realizando aquele serviço com a lentidão, com um esforço mínimo. Uma forma de se poupar, já que os trabalhos eram bem exaustantes, né? Enfim, e outros casos que, se tivesse tempo, a gente comentaria mais. Olha só. Assim, a gente vai deixar isso aqui com aquele gostinho de quero mais. É bom que termine assim, porque aí talvez a gente consiga futuramente criar esses discursos, esses diálogos que abordem um pouco mais a história de Vajota e que a gente tenha um público maior. Né? A gente vai começando aqui pelo Liceu, pode ser que a gente, né, o Liceu mesmo, crie outro espaço para a gente, como o Dornelles sempre proporciona. O Núcleo Justiça tem muito apoio com relação a essa questão cultural, essa questão da cidade em si. Então, a gente pode estar deixando aqui uma sementinha do que pode vir futuramente sobre essa procura, essa busca, essa vontade de conhecer. Eu também, quando na minha pesquisa, eu fui entrevistar uma pessoa que ele disse assim para mim, filha, você escuta falar hoje sobre as histórias da Festa de Santana ser animada e tal, mas que vocês não foram lá embaixo, onde era a Vajota, né? Lá a gente colocava, o som era em cima do jumento.
tá? Você falou de carro de som estrondando, pois eles botavam na festa de Santana também, eram bem animados, que eles dizem que colocavam lá em cima do jumento e o forró troava a noite toda. Então, assim, é muita coisa que a gente não conhece, né? Um dia a dia que a gente precisava mesmo conhecer um pouco mais, a gente tem material para isso, e que bom que a gente teve essa oportunidade aqui, né, durante essa live, nessa festa, nesse festival das eletivas, proporcionado pela escola, tão apoiado pelo núcleo gestor, tão apoiado por historiadores, pesquisadores, né, você, eu, Dornelles, todo mundo, e que a gente consiga cultivar na cabeça dos nossos alunos, que tem muita coisa para a gente descobrir. Infelizmente, não faz parte do currículo, né, de história, mas a gente deixa essa sementinha plantada, tá? Magnel, você quer finalizar com alguma coisa? Primeiro, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela exposição. Você quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Bom, eu agradeço bastante o convite. A gente tem poucas oportunidades, né, de estar entre os pares, né? A gente viu alguns professores de história aí se manifestando. Isso é muito gratificante. E estou disponível para qualquer outra discussão e parabenizar também os envolvidos, né, por esse Festival das Eletivas. É bem proveitoso para os alunos. Enfim, e vamos discutir história, né? Com certeza. E como o Dornelli disse, né, criar ali, quem sabe, o nosso arquivo, né, da escola mesmo, para a gente trazer um pouco dessa história vajoteira, né, fora mesmo do currículo, dentro do nosso currículo, como a gente está fazendo aqui nas eletivas, mas que a gente consiga criar um material importante que futuramente, quem sabe, vira acervo de Vajota. Magnel, muito obrigado, tá? Beijos, até a próxima. Obrigadão, tá? Até mais. E, gente, tomara que vocês tenham gostado, tá bom? Primeiro, agradecer a todo mundo, a escola toda, os professores que se reinventaram, estão se reinventando, e a oportunidade de estar encerrando esse ciclo do festival das lives, das eletivas, tá? Gente, brigadão, beijo, até a próxima. Missão dada, missão cumprida. Beijo a eles, Dornelles e Elaine. Até a próxima. Beijo. Até mais, pessoal. Obrigado.